Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde nós vamos ler. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Divida a leitura. Que bom, né? O povo da paz de vida, a maioria tem Bíblia. Está escrito o seguinte, é um versículo bastante pequeno. Está escrito assim: não extingais o Espírito. Amém, igreja? Referindo-se ao Espírito Santo, porque é Espírito com letra maiúscula. Eu vou ler outra vez. Não extingais o Espírito. Amém, igreja? Agora eu leio e todos repetem em seguida. Vamos lá. Não, bem alto, não extingais o Espírito. Amém? Está a fim de obedecer esta ordem? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Bem alto, glória, glória, glória a Deus. Quem está ouvindo pela rádio em casa, abre a boca e dá glória a Deus também. Quem está dirigindo, abre a boca e dê glória a Deus. Oh glória, isso, aplaude e glorifica. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja e do teu povo. Ai, do mesmo modo que esse louvor está subindo, vai derramando a tua virtude e o teu poder sobre cada adorador, sobre cada adoradora, sobre cada pessoa que está te glorificando e te exaltando. Derrame a tua porção do Espírito Santo agora, derrame o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Vem agora e tome o lugar do pregador. Fala pela boca do pregador, fala pelos lábios do pregador. Envia a tua palavra agora, porque este povo quer ouvir o Senhor falar. Então fale com cada vida que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que vai ouvir pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Extinguir aqui não é no sentido de aniquilar ou destruir, porque jamais o apóstolo Paulo iria escrever não destruais o Espírito, não é? Porque ele sabe que o Espírito não pode ser destruído, o Espírito de Deus, que nem o Espírito humano pode ser destruído. Então ele não está dizendo aqui no sentido de destruir. Não extingais o Espírito, é no sentido de apagar. Então vamos ler com esse sentido, porque é o sentido correto. Não apagueis o Espírito. Escreve em cima de extingais, escreve apagueis. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo pode ser apagado. Mas apagado como, pastor? Imagine que você está diante de um quadro negro. Pega um giz branco e escreve nesse quadro negro as palavras Espírito Santo. Quadro negro tem essas duas palavras, Espírito Santo. Agora você pega o apagador e apaga o quadro negro. Apaga as palavras Espírito Santo. O quadro ficou negro. O quadro está totalmente negro. Mas o fato de você ter apagado as palavras que estavam escritas no quadro negro não quer dizer que as palavras não continuam existindo. Não é verdade? As palavras continuam existindo.
Imagine que você está dentro do seu quarto, na sua casa, o quarto escuro. Aí você vai e acende a lâmpada. Muito bem, o quarto ficou todo iluminado. Você está vendo tudo que está dentro do quarto. Agora, apague a lâmpada. Ficou tudo no escuro, o quarto está no escuro. Apesar de você ter apagado a lâmpada, não quer dizer que a luz não existe, não é isso? É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Porque você pode apagar o Espírito em você. Ele pode ser extinguido em você. Mas ele vai deixar de estar só em você. Porque o Espírito Santo vai continuar existindo. Ele é inclusive anterior ao homem, ao ser humano. Existe desde antes da fundação do mundo e vai continuar existindo até quando não tiver mais ser humano nesse planeta. Ninguém pode eliminar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é eterno desde a eternidade e por toda a eternidade. Mas na tua vida, ele pode ser apagado. Na tua vida, ele pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. E você precisa dele na sua vida. Você precisa cuidar do Espírito na tua vida, do Espírito Santo. Porque se você deixar o Espírito Santo se extinguir, se apagar na tua vida, você vai ter diversos problemas e nós vamos ver aqui o que acontece com uma pessoa que deixa o Espírito se apagar, o Espírito Santo se apagar nela, ou uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A coisa fica muito complicada. Se você deixar o Espírito Santo se apagar na sua vida, você não vai mais orar direito. Veja comigo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, e agora nós vamos fazer um passeio rápido pela Bíblia. Está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você deixa o Espírito Santo se apagar na sua vida, você não vai mais saber orar como convém, porque o Espírito Santo, quando você está orando, ele te dá inspiração para você orar. Ele coloca as palavras na tua boca para que você peça o que convém, como convém. E quando você está totalmente cheio do Espírito Santo, arrebatado pelo Espírito, e começa a falar em línguas, falar em mistérios, esses gemidos inexprimíveis aqui, aí é o próprio Espírito Santo orando direito através da tua boca. Então, se você deixar o Espírito Santo se apagar, a sua oração vai sofrer prejuízo. Não será mais uma oração inspirada pelo Espírito de Deus. Não será mais uma oração ungida pelo Espírito de Deus. Por que no momento em que a gente está orando pelo povo na igreja, o Espírito Santo fala de um jeito durante a oração que a pessoa que está ouvindo diz: é para mim. Puxa, olha, não falei nada e essa oração é para mim, eu estou crendo, é comigo. E a pessoa sabe que é com ela. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está inspirando a oração. Se a pessoa deixa o Espírito se apagar, imagina se eu deixar o Espírito se apagar em mim. Eu não vou nem saber mais orar. Eu vou fazer uma oração humana. E a ideia não é fazer uma oração humana, fazer uma oração sobrenatural. Então, para você ter uma oração bem sucedida, você não pode deixar o Espírito se apagar. Se você deixar ele se apagar, você também vai ficar sem uma pessoa para interceder pela sua vida. Versículo seguinte é o versículo 27. Estou na carta de Paulo aos Romanos 8, 27. Está escrito assim: e aquele que examina os corações, isto é, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
A Bíblia nos chama de santos, não porque nós somos santos, mas porque fomos santificados por Jesus. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele nos olha através do filtro do sangue santo de Jesus. Então nós também somos santos através do sangue de Jesus. Quando o Espírito Santo está falando pela tua boca, quando você está com gemidos inexprimíveis, com sons que você não consegue interpretar nem entender, é o Espírito Santo intercedendo através dos teus lábios. Se você deixa o Espírito Santo se apagar, você perdeu o intercessor. Porque eu, humanamente falando, sei razoavelmente sobre o que eu devo orar. Mas tem coisas que eu não sei. Nem pedir e nem sei que vou precisar. Você sabe o que vai acontecer amanhã com você? Você tem alguma ideia? Pastor, amanhã eu pretendo levantar cedo, vou trabalhar. Vou almoçar ao meio-dia, depois eu vou para a escola, sei lá, volto para casa. Mais ou menos você sabe. Agora você não sabe tudo. Você pede para Deus te abençoar no trabalho, na escola, em casa, etc. Mas tem coisas ali no meio do caminho que estão para acontecer na sua vida e que você nem imagina. Só que o Espírito Santo já sabe. O Espírito Santo já viu o diabo se movendo, armando ciladas, preparando armadilhas e colocando tropeços na tua frente. Então, o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, ele vai interceder através dos teus lábios e Deus vai ouvir, porque ele vai falar em mistérios com Deus e Deus interpreta perfeitamente, porque o Espírito é o mesmo. Se você deixar o Espírito Santo se apagar, você perdeu o intercessor. Você fica sem uma pessoa eficiente, poderosa, que se comunica com Deus em código para livrar a tua vida. Então, não extingais o Espírito. Se você deixar ele se apagar em você, pode esquecer os dons espirituais. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, nós vemos tudo que o Espírito de Deus concede para a pessoa que não deixa a chama apagar, a chama se extinguir. Olha aqui, está escrito assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, olha só, não extingais o Espírito. Se você extinguir, você esquece o que está aqui. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação das maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos inferiores, os espíritos malignos, as outras entidades. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Se a pessoa deixa o Espírito se extinguir, acabou a possibilidade dela ter qualquer dom do Espírito. Então o que acontece com a pessoa? Vai deixar de falar em línguas. Você já viu aquela pessoa que já foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, mas deixou o fogo se apagar? Extinguiu o Espírito que estava nela, porque ela não cultuou, ela não cultivou, ela não buscou, ela não se esforçou. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo e, que bom, agora tem o Espírito Santo. Aí começou a faltar na igreja, foi deixando de pôr azeite, ficou faltando a unção. Aí a pessoa, de repente, para de falar em línguas. Cessa. Cessa por quê? Por que ela não está mais falando em línguas? Porque o Espírito, a chama do Espírito, se apagou dentro dela. Agora, veja bem, não se trata apenas de ser uma chama, porque o Espírito Santo não é abstrato dessa maneira, ou de ser apenas um símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa inteligente, capaz, que sabe discernir, que conhece todos os mistérios, e que particularmente distribui os dons a quem o tem. Se a pessoa deixa o Espírito se extinguir dentro dela, ela perdeu a oportunidade de ter esses dons e até de ter todos os dons. Continuando, se a pessoa deixa o Espírito Santo se apagar,
esta pessoa, ela não vai mais conseguir sequer adorar a Deus. Você sem o Espírito Santo na sua vida, se você deixar esta chama se apagar, deixar o Espírito se apagar, você não vai mais conseguir adorar a Deus do jeito que Ele precisa ser adorado. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se apagou o espírito, não vai conseguir adorar a Deus de verdade. Se você deixar o espírito se apagar, você vai perder até a noção do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A pessoa que deixa o Espírito se apagar nela, ela já não começa a ver as coisas como pecado lá fora, ela vai voltando gradativamente a fazer as coisas erradas que fazia. O que tem fumar um cigarro? Não vejo tanto mal assim em voltar a fumar um cigarrinho. Não vejo tanto mal assim em entrar num bar. Não vejo tanto mal assim em andar com essas pessoas que, são legais, só não são crentes. Só não são cristãos, mas são pessoas legais também, são pessoas bacanas, são pessoas amigas. Aí começa a andar com gente que não presta, gente que não busca Deus. A pessoa perde a noção do que é pecado. E o Espírito está apagado dentro dela e ela não percebeu que o Espírito se apagou. Mas vai ouvindo a palavra e você vai analisando se o Espírito em você está apagado ou não, se essas coisas estão acontecendo com você. Se o Espírito Santo se apagar na sua vida, além de você não discernir mais o que é pecado, você vai se tornar mais uma vez escrava do pecado. Você que era liberto vai voltar a ser escravo, escrava. E a morte que não tinha poder sobre a tua vida, voltará a ter poder de morte sobre você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando a pessoa tem o Espírito dentro dela, e esse Espírito não está apagado, mas está ativo, está fervendo, está aceso, a pessoa é fogo puro, ela está livre da lei, ela está livre do pecado, ela está livre da morte. Mas se esse Espírito de vida se apaga dentro dela, a pessoa volta a ser escrava do pecado, e mais uma vez ela fica ao alcance da morte. Por isso que Paulo falou de uma maneira tão sucinta: não extingais o Espírito. Porque quando a pessoa perde o Espírito, quando ela deixa o Espírito se apagar, ela se torna uma pessoa carnal. Aqui mesmo no capítulo 8, versículo 5 em diante, está escrito assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Além de se tornar carnal, se torna inimiga de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Apagou o Espírito dentro da pessoa, ela vira carnal, começa a falar besteira, volta a falar palavrão, e a gente percebe até no linguajar da pessoa, na maneira dela se comportar, na maneira dela reagir, que o Espírito se apagou dentro dela. Porque as reações são carnais,
O comportamento é carnal, a conversa é carnal, só fala de assuntos do mundo. Se o camarada é homem e ele tinha um espírito, mas deixou apagar, e ele se torna um homem carnal, a conversa dele ou vai ser só futebol, ou vai ser só jogo, ou vai ser só carro, ou vai ser só mulher, ou vai ser só filme, ou vai ser só novela, ou vai ser só fofoca. Olha só, a pessoa se tornou carnal. Dá para perceber perfeitamente que o espírito se apagou dentro daquela pessoa. Porque a pessoa que é espiritual, o assunto dela é só espiritual. Ela só fala de Deus. O tempo todo ela só fala de Deus. Porque ela está cheia do Espírito de Deus. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, conversa com ela. De cada 10 palavras que ela fala, uma é glória a Deus. A outra é graças a Deus. A outra é louvado seja Deus. E a conversa dela é só Jesus. É uma coisa deliciosa. Para o ímpio, para o carnal, esse camarada sai de perto, ele só fala de Cristo. Só fala de Bíblia. O papo dele é Bíblia. Por que eles reagem dessa maneira? Porque eles são carnais. Mas quem tem o Espírito de Deus, fala do Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem o Espírito, ela vive no Espírito. Olha o que acontece quando a pessoa se torna carnal. O Espírito se apagou nela, ela já se tornou carnal. E ela vai ficar fora do corpo de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Espírito com letra maiúscula, lógico. Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, a pessoa, ela se tornou carnal, ela sai do Espírito, sai do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é espiritual. No corpo de Cristo tem pessoas de todas as nacionalidades, de todas as idades, de todos os níveis sociais, e essas pessoas reunidas formam o corpo espiritual de Cristo. Quando a pessoa está carnal, ela participa de uma reunião espiritual e para ela é chato. Ela fala assim: poxa, mas esse pastor prega muito, demora muito para falar, a mensagem dele é muito comprida. Eu estou com o meu traseiro doendo aqui nessa poltrona, e ele não para de falar. Quando é que vai terminar esse culto? E ela pensa assim: precisa acabar logo, porque eu não vejo a hora de sair lá fora e fumar um cigarro. Ela só... Que glória a Deus o que, irmão? O sangue de Jesus tem poder. A pessoa está na carne, não aguenta ficar numa reunião, não aguenta ouvir a palavra. Mas a pessoa que está no Espírito, puxa vida, pastor, vamos fazer uma vigília hoje à noite? A pessoa não quer ir embora não, amados. A pessoa está feliz da vida, ela está se alimentando do Espírito. Por quê? Porque ela está no corpo, num corpo espiritual. Todos que estão no corpo de Cristo têm prazer de estar no corpo de Cristo. Agora a pessoa que é carnal está fora do corpo espiritual de Cristo. Ela está fora do Espírito. O Espírito se apagou nela. Todo mundo tem o Espírito e ela não tem. Então ela não consegue compreender a alegria que nós estamos sentindo. Ela, se vier na igreja, vai vir obrigado. Agora até gostaria que as pessoas viessem obrigadas na igreja. Até gostaria. Mas a gente fica feliz quando insiste a pessoa falar: tá bom, eu vou. Mesmo que ela venha na carne. Sabe o que acontece? O poder do Espírito Santo é tão grande, é tão maravilhoso, que ele vai e repousa sobre a pessoa e convence do pecado, da justiça e do juízo, derruba as barreiras e a pessoa se converte. Aí ela passa a entender o que é viver no Espírito. E a pessoa também entende quando perde. Puxa, de fato, o pastor está falando aí, parece que ele está falando de mim. Parece que ele sabe que eu sou só uma casca. Estou aqui na igreja, mas parece que ele sabe que dentro eu estou oco, estou vazio, o Espírito se apagou. Parece que ele sabe que eu estou no escuro aqui dentro. A chama apagou. Se você está ouvindo esta palavra e está se identificando, dizendo: olha o que o pastor está falando aí,
misericórdia, é tudo comigo. Meu querido, minha querida, se isso está acontecendo com você, eu quero te dizer o seguinte: se apagou dentro de você, mas ninguém pode extinguir o Espírito Santo de Deus. Principalmente porque este fogo não foi aceso por homem, nem por mulher, nem por pessoa, nem por santo, nem por santa, nem por padroeiro, nem por padroeira, nem por entidade ou por qualquer pessoa, nem ainda por um profeta, porque este fogo foi aceso pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se o Espírito se apagou na tua vida, Jesus Cristo tem poder para acender esse fogo novamente. Mas continue ouvindo. Você que tem, não deixe apagar, porque isso se cumpre. Esteja você advertido, advertida. E você que está sem a chama do Espírito, porque se apagou, ouça com atenção, porque você tem como reverter essa situação. Vamos continuar vendo o que acontece quando se apaga o Espírito na pessoa. A pessoa não vai mais acreditar que é filho de Deus, que é filha de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus se apaga dentro de nós, você vai tentar se convencer só com o seu raciocínio, só com o espírito humano. Aí você vai começar a duvidar. Vai começar a duvidar, vai ter medo, não vai ter mais segurança, porque não tem ninguém lá dentro de você, não tem ninguém testificando que você é filho de Deus. Com o tempo a pessoa se desvia, vai embora, porque ela fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou indigno de estar aqui. O que eu estou fazendo no meio desse povo? Ela acaba indo embora, porque ela perde a convicção, ela perde o testemunho do Espírito de que ela é filha de Deus. Ela já acha que não é mais, acha que não merece mais as bênçãos. Agora, sem o Espírito Santo, a pessoa deixa de ser de Deus. Aqui mesmo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Olha só, versículo 9 aí, acompanhem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não tem como. A pessoa não é mais de Deus. Não adianta o desviado falar: eu continuo salvo. Continua coisa nenhuma. Você perdeu o Espírito Santo, você está fazendo as obras da carne. Você não tem mais prazer de estar na casa de Deus, nem de ouvir a palavra. Você começa a pensar nas coisas do mundo, começa a fazer as coisas do mundo, as obras da carne. Você não tem mais testemunho dentro de você do Espírito Santo que você é filho de Deus. E você mesmo começa a duvidar de tudo, você começa a se convencer que é. Você se desvia e começa a dizer assim: não, eu só não vou na igreja, mas eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando em Jesus e no Espírito Santo. Só que você não é mais de Cristo. O Espírito se apagou dentro de você e entrou dentro de você o Espírito do mundo. E dentro de alguns entra os espíritos das trevas, porque Jesus Cristo disse que o diabo que saiu, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. E quando ele entra naquela pessoa, porque a pessoa está vazia, está em trevas, o Espírito se apagou dentro dela, a pessoa fica 7 vezes pior. A pessoa não tem mais como ser de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ótimo, mas quem não tem, está frito. Vamos continuar aqui. Se você deixar o Espírito Santo se apagar dentro de você, você vai ser enganado, enganada por outros espíritos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Olha aqui, espírito do homem. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Então, a pessoa que deixou o Espírito Santo se apagar dentro dela, ela ouve um kardecista e fala, é um pouquinho só diferente do que eu aprendi lá na igreja, mas eu estou acreditando também aqui nesse kardecista, porque ele também fala de Deus, também fala de Jesus, e começa a acreditar no espírito do homem que prega mentiras, os falsos profetas. Não é espírito de gente falecida, não. Espírito do além ser espírito de Deus, não é isso. Acreditar no espírito do homem que prega mentiras, o falso profeta. Olha aqui, ó. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a pessoa começa a acreditar nesses falsos profetas, em outros espíritos. Começa a acreditar que, poxa, testemunha de Jeová não é muito diferente do que eu aprendi lá na igreja. Eu vou fazer um curso bíblico com eles. Desculpem as testemunhas de Jeová que não tem culpa. Mas quem está ensinando tem culpa. São espíritos enganadores. Falam de Deus, mas não falam de Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam no dom das línguas, não acreditam que Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa e que Jesus Cristo é Deus. Então, a pessoa que está sem o Espírito Santo dentro dela, ela acha até que os mormons, eu vou na igreja dos mormons aqui, é um pouquinho diferente, mas fala de Deus, fala de Jesus. A pessoa começa a ser enganada por outros espíritos, espíritos de falsos profetas. Continue a leitura comigo aqui para você ver. Filhinhos, versículo 4. Sois de Deus e já os tendes vencido, quer dizer, vencido esses falsos profetas aí. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A pessoa que tem o Espírito dentro dela, que a chama não se apagou, o Espírito não se apagou, essa pessoa tem dentro dela o maior poder do universo. E a pessoa é a maior vencedora do mundo. Ela não tem medo do espírito que está no macumbeiro, do espírito que está no terreiro. Ela não tem medo do espírito do diabo. Não tem medo do espírito do anticristo. Não tem medo do espírito do falso profeta. Não tem medo de nenhuma entidade, de nenhum espírito, nem do próprio Exu, nem do próprio Lúcifer, nem do próprio Satanás. Porque maior é aquele que está dentro de nós do que os espíritos que estão no mundo, dos espíritos que baixam no terreiro e dos espíritos que agem por aí. A pessoa não pode ser enganada, porque ela tem o Espírito de Deus. Agora, quando apagou o Espírito, ela vai ser enganada por falsos espíritos. Versículo 5. Eles do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, ouve uma palavra como essa, ela não vai ficar falando, deixa eu defender os kardecistas, deixa eu defender aquele salão lá do reino, deixa eu defender os mormons, deixa eu defender o Buda, deixa eu defender o Maomé. A pessoa que é de Cristo, ela sabe a diferença entre a mentira e a verdade, entre o erro e o acerto. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não pode ser enganada por ninguém. Ela não pode ser trapaceada por nenhum espírito. Ninguém consegue enganar uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Mas se você deixa o Espírito se apagar dentro de você, vão bater palma lá na tua casa e vão falar assim, você quer um curso bíblico de graça? A gente vem aqui dar aula para você. Pode vir sim. E pensa que está recebendo coisas de Deus e está recebendo um espírito de erro. Você está entendendo isso? A pessoa que tem o Espírito de Deus não é enganada por ninguém. Então não deixa o Espírito se apagar dentro de você. A pessoa que deixa o Espírito se apagar, ela perde, olha só, o revestimento de fogo santo. E ela sem aquele fogo que mantém o Espírito aceso em nós, o Espírito se apaga dentro dela, ela fica em escuridão. Sabe quem vai acendê-la?
sabe quem vai incendiá-la? É Satanás. Quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16 até o 18. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu já expliquei que santos somos nós. Interceder pelos irmãos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão sem o revestimento do Espírito, aqueles que estão sem a chama do Espírito, aqueles em quais o Espírito se apagou. Se o Espírito está apagado dentro de você, o dardo inflamado do inimigo é que vai te incendiar, porque você já não tem mais o escudo protetor do Espírito. Você vai acabar incendiada pelo diabo e finalmente incendiado no Hades, incendiado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Por isso, meu querido, ou você vai ter o fogo do Espírito, ou você vai ter o fogo do diabo. O fogo do diabo neste mundo é para te infernizar, mas depois você vai ser lançado com o diabo no lago de fogo e enxofre. Então escape disso. Não deixe o Espírito Santo de Deus se apagar dentro de você. Clame ao Deus Todo-Poderoso, conserte a tua vida e deixe esta chama santa, deixe este fogo santo arder dentro de você. Ou você deixa Deus te acender, ou o diabo vai te lançar setas inflamadas. Mas alguém vai pôr fogo em você. Decide agora que fogo você quer: fogo de Deus ou fogo estranho? Continuando a leitura, a pessoa que está nessa situação, o Espírito se apagou dentro dela, ela não tem mais condição de orar direito, ela não tem mais intercessor, ela não tem mais os dons do Espírito, ela não sabe mais adorar a Deus em espírito e em verdade, ela já perdeu a noção do pecado, ela novamente foi escravizada pelo pecado e está ao alcance da morte, ela se tornou uma pessoa carnal, sem o Espírito Santo, ela está fora do corpo de Cristo, ela não acredita mais que é filho de Deus, o Espírito Santo já a deixou e ela não é mais de Deus também. E ela está sendo enganada por outros espíritos, está no erro, está na mentira, pensa que está na verdade. E ela não tem mais o revestimento do Espírito Santo, está sendo atacada pelos dardos inflamados do diabo. Nessa situação, o que acontece com a pessoa? O Espírito se apagou nela, ela está nessa situação. Ela é derrotada pelo maligno. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quer dizer que se eu não tenho este, que é o grande vencedor, o maior de todos, o que eu sou? Eu sou um camarada derrotado. Eu não sou mais um vencedor. Você não é mais um vencedor. Você é uma pessoa que foi derrotada pelo maligno. Você não tem mais condição de vencer o maligno. Você está precisando de ajuda. E sabe o que acontece com a pessoa que está nessa situação? Se ela morrer, ela, além de ter um destino de tormentos, quando Jesus Cristo voltar, o seu corpo não vai ressuscitar, não vai ter parte na primeira ressurreição, porque os que morrem em Cristo, os que morrem no Espírito, eles são sepultados, mas quando Jesus Cristo voltar,
A palavra diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E bem-aventurado é aquele e aquela que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Agora, se a pessoa morreu na carne, morreu sem o Espírito, ela não vai ressuscitar na volta de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E eu gostaria que você tivesse temor no coração com as coisas que você está ouvindo agora, porque você nem imaginava que era tão importante ter o Espírito aceso dentro de você, ativo dentro de você. Está escrito assim, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, atenção, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha que privilégio ter esse Espírito. É o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Se aquele Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha o que acontece. Morreu no Espírito. Estava com a chama acesa, o Espírito ativo dentro dela, ela cultivava, ela cultuava, ela fazia aquela chama arder, era uma pessoa cheia do Espírito, mas morreu, foi sepultada. Podem passar um trator no cemitério, desapropriamos o cemitério, passamos a máquina, removemos todos os cadáveres, e pega os ossos aí, que ainda restam, pulveriza tudo lá no incinerador, queima na fornalha, extingue completamente. Não vai ter uma célula da pessoa. Todo o seu corpo, até os ossos, as células, os tecidos, os fios de cabelo, tudo foi extinguido, menos o Espírito de Deus que estava sobre ela. Esse mesmo Espírito que estava habitando poderosamente dentro da pessoa quando o seu corpo morreu, é esse mesmo Espírito que vai ressuscitá-la na volta de Jesus Cristo. Você vai levantar da sepultura pelo Espírito de Deus. É lógico, se em vida você tem o Espírito de Deus, o Espírito de vida, é lógico que você não pode morrer eternamente. Do mesmo modo que Eliseu foi lá e fez o espírito do menino voltar no corpo dele, assim também o Espírito Santo vai fazer. O teu espírito vai juntar de novo com o corpo. O que acontece quando a pessoa morre? A alma dela ou vai para o Hades ou vai para o paraíso, que são lugares provisórios. Um é local de tormento, o outro é local de delícias. Jesus disse para o ladrão que morreu na cruz, o ladrão arrependido: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer que a alma da pessoa no mesmo dia vai para o paraíso, mas o corpo dormiu. Agora, se Deus salvasse só a nossa alma, nós iríamos dizer: nosso Deus é bom, Ele salva a nossa alma, mas Ele não é um Deus tão poderoso não, porque o nosso corpo apodreceu, o bicho comeu, o diabo teve vitória, porque foi Ele que destruiu o nosso corpo imortal. Então a nossa fé seria uma fé incompleta. O nosso Deus seria incompleto, mas não. Deus não vai salvar só a sua alma, não. Esse corpo que você tem aí, se estiver cheio do Espírito de Deus, um dia vai ressurgir dos mortos em nome de Jesus. E a tua alma que está no paraíso vai voltar para o teu corpo. E o teu corpo vai ser glorificado e você vai encontrar com Jesus Cristo nos ares. Por isso não acredite em reencarnação. Não acredite. Porque o corpo que vai ressuscitar é esse aí. Isto é, se você morrer com o Espírito de Deus, firme com Deus, ligado com Deus. Mas se a chama se apagou em você, meu amigo, a tua alma lá no Hades vai ser comunicada que Jesus Cristo mandou os santos anjos tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra, e os mortos em Cristo estão ressuscitando, e você lá desviado, dizendo: podia estar agora,
Minha alma podia estar saindo agora para encontrar com o meu corpo, mas alma nenhuma que estiver no Hades vai voltar para o corpo de qualquer pessoa que está na terra, porque ali é lugar de tardio arrependimento. A nossa oportunidade é dada nesta vida. Ninguém vai reencarnar, não. Ninguém vai reencarnar. Os que são de Cristo são salvos e por isso não vão reencarnar. Eles vão ressuscitar para a glória de Deus através do poder do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito dentro de você. E se você deixou apagar e ainda não morreu, e vai ser testemunha da volta de Jesus, mas o Espírito se apagou em você, você está desviado, ou até está indo na igreja, mas o Espírito já apagou, aí toca a trombeta para começar o arrebatamento. Os que estão com o Espírito ali, fervendo, queimando, os que estão no fogo do Espírito Santo, sentindo a chama arder dentro do próprio coração, do próprio corpo, no próprio ventre. Você sabe que numa igreja assim, que nem aqui, ó, eu lamento dizer, igreja, todos que estão aqui pensam, não estou desviado, não é? Todos que estão aqui pensam, eu não estou desviado, eu estou na igreja. Só que em alguns o Espírito apagou. Por isso que no arrebatamento não vai subir 100% da igreja. Muitos vão ficar no banco. Se Jesus voltar agora, numa hora de culto como esta, aqueles que estão com o Espírito apagado vão presenciar uma cena maravilhosa e ao mesmo tempo terrível. O que aqueles que estão na igreja com o Espírito Santo apagado, o que eles vão presenciar? Eles vão olhar do lado aquele que é cheio do Espírito, aquela que é cheia do Espírito. Vão olhar e ver a pessoa ser transformada num abrir e piscar de olhos. E a pessoa ser raptada numa fração de segundo. Aquele que está com o Espírito apagado vai olhar do lado e só vai ver a roupa desmanchando assim, ó. E a roupa desmanchando na poltrona. Vai olhar para o chão, só vai ver o par de sapato. Óculos caído na poltrona. Vai ficar a camiseta, vai ficar a calça jeans, vai ficar o vestido, vai ficar a saia, vai ficar a blusa, vai ficar o sapato, vai ficar o tênis. Mas aquele corpo que está cheio do Espírito Santo vai ser transformado e encontrar Jesus Cristo nos ares. Vai subir dando glória a Deus. Porque se você tem o Espírito aqui nesta vida, na volta de Jesus, o Espírito vai ser violentamente tomado. O corpo, que é o templo do Espírito, vai ser tomado junto. Coisa gloriosa. Quero que você veja o último versículo que eu vou ler agora. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Achem. Acharam? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia da volta de Jesus Cristo. Se você entristecer o Espírito Santo, se ele se apagar dentro de você, você estará abrindo mão de um selo poderoso que te garante presença marcada no arrebatamento, na volta de Jesus Cristo. Pessoa que não cuida do Espírito Santo, que não busca, que não se reveste, que deixa apagar, esfriar. Essa pessoa está abrindo mão de uma garantia de arrebatamento. A pessoa está abrindo mão de uma garantia de salvação. Além de todos esses prejuízos anteriores que você viu, a pessoa que deixa o Espírito se apagar dentro dela
está abrindo mão da garantia do arrebatamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Como é que alguém pode ser cheio do Espírito? A pessoa tem que primeiro ser de Jesus Cristo, exclusivamente de Jesus Cristo. Porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, a pessoa tem que se entregar para Jesus, recebê-lo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Senão, não será cheio ou cheia do Espírito. Então, primeira coisa, primeiro passo, tem que entregar a vida para Jesus. E eu não vou perder tempo falando, porque você já ouviu demais. Eu quero perguntar aqui na igreja, olhem todos para mim. Quantos querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Abrir mão de qualquer outro intermediário ou intermediária? Quantos querem integralmente, exclusivamente se entregar para Jesus Cristo? Levante a mão direita assim bem alto. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, venham aqui na frente comigo agora. Venham para cá. Segunda coisa que eu quero falar, e eu não vou perder tempo, nem você deve perder. Você que está, atenção, desviado ou desviada, hoje dá para você ouvir esta palavra dura e dizer: realmente eu estou desviado, realmente eu estou desviada. Agora, você veio aqui por quê? Porque Deus que te ama, e que um dia, já fez uma obra poderosa na sua vida, e que você jogou fora. E se Deus foi te buscar e te trouxe aqui hoje, para novamente te dar a alegria da salvação. Então, os que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas, não fiquem em seus lugares. Saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha para cá. Venha em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar. Você que não desviou, mas foi ouvindo esta palavra e foi dizendo: isso está acontecendo comigo. Essa coisa que o pastor falou agora, essa que ele acabou de falar, é comigo. Aí você foi analisando e foi vendo que realmente está faltando azeite dentro de você e que a chama está quase apagando. E você não quer que a chama se apague. Então vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Não extingais o Espírito. Isso, vem e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Você que está em casa, ouvindo pela rádio, e quem está dirigindo, pessoa que está em casa, fique ao lado do rádio. Pessoa que está dirigindo, vai fazer uma oração agora de entrega total ao Senhor, pedindo restauração e renovação. Quem pela rádio está entregando a vida para Jesus, e vocês que estão entregando a vida para Jesus, e vocês que estão se consertando com Jesus aqui na igreja, vamos todos nós dobrar os joelhos agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Algumas pessoas da igreja estão vindo para orar junto com você, para te ajudar em oração. Que bom, não é? Você que é uma pessoa cheia do Espírito, vem aqui no meio deles, orar por eles, ajoelhar com eles. Glória a Deus. Isso. Você que está em casa, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem está dirigindo, com a mão agora direita colocada sobre o coração. Você que está entregando a vida para Jesus e recebendo agora, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, aquele que pode fazer essa chama queimar dentro de você. Eu quero te dizer que Ele vai te livrar da chama do inferno. Ter o fogo do Espírito Santo é ter a garantia de que você não vai queimar no inferno. Porque o fogo do Espírito Santo é fogo santo. Você que está entregando tua vida para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai,
Ore, solte a tua voz. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu estou entregando a minha vida no teu altar e recebendo o teu Filho Jesus como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Perdoa agora, meu Deus, os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus, para que o teu Espírito Santo venha fazer morada dentro de mim. Eu quero, meu Deus, sentir o fogo do teu Espírito. Eu quero que esta chama santa, que este fogo santo arda dentro de mim, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Todos que estão de joelhos agora, todos. Você que está se consertando, você que estava desviado e está voltando, você que estava frio, todos agora, inclusive quem está em casa ou no trânsito, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero mais deste fogo. Eu quero ser uma pessoa inflamada pelo teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, ser uma pessoa transbordante do teu Espírito. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais do teu Espírito. Eu não quero que jamais o teu Espírito se apague dentro de mim. E se depender de mim, o teu Espírito nunca se extinguirá, porque eu te buscarei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu estarei na minha casa e na tua casa, te buscando, te adorando em espírito e em verdade. Pai Santo, a partir de hoje, a partir de agora, eu quero carregar o teu Espírito Santo dentro de mim, ardendo, queimando até o fim, porque eu tenho certeza que morrendo no Espírito eu ressuscitarei pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Toda a igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que bom que esta pessoa se converteu e está entregando a vida totalmente ao teu Filho Jesus. Que bom, meu Deus, que esta pessoa está se rendendo diante do teu altar. Que bom que aquela outra está se consertando contigo porque estava desviada. Que bom, meu Deus. E que bom que esta pessoa que estava fraca, fria, sentindo a chama apagando, que bom que a tua palavra despertou esta pessoa e ela agora está de joelhos buscando o poder e a plenitude do teu Espírito Santo. Então faz a tua obra completa em cada um de nós. Meu Deus, eu não quero ficar fora do arrebatamento. A tua igreja, o teu povo não quer ficar fora do arrebatamento. Nós queremos fazer parte da primeira ressurreição. Então vem, Senhor, e enche com o teu Espírito. Enche com a tua virtude. Enche com o teu poder. Meu irmão, minha irmã, glorifica a Deus agora. Glorifica. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Igreja, você que quer falar em línguas, glorifica, abre a boca, dá glória, glória, glória. Batiza, Jesus batiza agora. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Renova esta pessoa que faz tempo que não fala em línguas. Renova esta pessoa que estava fria no Espírito. Oh, Senhor Jesus, batiza, batiza, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória, dá liberdade ao Espírito, dá liberdade ao Espírito. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Abre a boca, fala em mistério. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Deixa o teu intercessor falar através de você. Deixa o Espírito Santo pedir através de você. Oh, lia, tia, lia. Corianda lá, surimixia. Andi sucandia, laia, tilimixia.
Elia laia tuli kalas. Ori andilini suli andilia. Oh, palito li condisai. Onde canda suli a minha suli salia. Andalai olia tia soiri candilia. Olia magiclia. Ah, Senhor, enche com teu Espírito. Não deixe o Espírito apagar. Acende, acende o fogo, Jesus. Acende o fogo dentro dessa pessoa. Faz o teu Espírito arder dentro dela. Oh, glória! Olia, machulia. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder de Deus na tua vida. Oh, glória! Quem está de joelho vai se levantando e continua glorificando. Vai glorificando, vai glorificando, vai dando liberdade ao Espírito, vai falando em mistérios. Oh, glória! Oh, glória! E usando as suas mãos, comece a aplaudir o Senhor. Comece a dizer obrigado, Senhor, por esta chama que está ardendo dentro de mim. Obrigado por esse fogo santo que está dentro de mim. Obrigado, isso, glorifica e aplaude. Oh, glória! Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.